Kelly, mas eu não sei fazer nada. O que eu sei fazer? Por que eu trabalho muito, mas eu não tenho satisfação no que eu tô fazendo? Por que parece que eu nunca sei, eu nunca agrego, eu tô sempre inseguro, eu nunca sei exatamente a diferença que eu tô fazendo no trabalho que eu faço? E esse é o segundo episódio do Guia de Sobrevivência, uma série de 5 episódios que vai reunir as minhas melhores dicas das aulas de estratégia, comunicação e gestão para te ajudar a sobreviver com mais sanidade nesses períodos de muita incerteza. Hoje a gente vai conversar sobre como você pode descobrir quem você é de verdade e começar a fazer isso de propósito. Se vocês já repararam, a gente está vivendo uma crise velada no mundo corporativo, que é uma crise de propósito. A gente está vendo um monte de profissional indiferenciado, gente que só segue a inércia nossa de cada dia, só vai fazendo sem parar para pensar. Gente que trabalha muito sem trabalhar inteligente, sem trabalhar de forma inteligente. Da minha experiência, boa parte dos profissionais que chega até mim, principalmente para os atendimentos individuais, está no meio dessa crise de algum jeito. Essa crise, em geral, tem 2 grandes fatores centrais. O primeiro deles é a gente conhecer o nosso próprio critério de sucesso. O que é isso? Boa parte de nós entrou no mundo corporativo, começou a trabalhar, mas só vai fazendo, sem se perguntar, hora nenhuma, se todo aquele checklist das coisas que você precisa fazer, precisa entregar, precisa alcançar, se eles realmente fazem sentido para você, sob os seus critérios de sucesso. Tem muita gente que procura alcançar altas posições hierárquicas, salários magistrais. Quando chega lá, onde quer que lá seja, faz... Era isso? Por que eu trabalhei minha vida inteira para isso e quando eu cheguei, não tô feliz? Eu falo que isso é a diferença entre querer e querer. Eu tenho uma amiga que ela é super gordinha, mas ela é a rainha da dieta. Toda santa segunda-feira ela entra de dieta. Ela fala que, gente, eu queria muito, muito mesmo ser magra. Eu tô sempre de dieta, eu quero ser magra, eu quero entrar no vestido, eu quero ser esbelta. Mas toda segunda-feira, na hora do almoço, ela olha para uma fatia de bolo de chocolate e fala assim, tá bonita aquela torta, hein? Tá bonita esse bolo, olha essa cobertura. Ai, será? Ah, não, né? Ah, só um pedacinho, eu vou comer um pedacinho da torta. Aí um pedacinho vira o segundo, que vira o terceiro, que vira o quarto, e lá se foi a dieta, até a próxima segunda-feira. Para e pensa comigo, essa pessoa quer de verdade ser magra? Realmente isso é importante para ela? Ou será que isso é alguma coisa que ela ouviu na sociedade, achou bonito falar? Ela pode achar lindo a sensação de ser magra, a pessoa que é elegante, mas ela não quer de verdade aquilo para ela. Ela quer querer ser magra, mas ela não quer. Na real, se ela for honesta com ela mesma, ela não quer. Essa mesma amiga foi no médico. Ela é mãe de um menino pequeno. E aí o médico olhou para os exames de sangue dela e falou, é o seguinte, ou você emagrece 20 quilos, ou você não vai ver seu filho crescer. Simples assim. Você acha que na próxima segunda-feira, quando ela olhar a torta de chocolate, ela vai realmente ficar tentada, por mais bonita que seja? Entre uma fatia de torta de chocolate e ver seu filho crescer, não tem nem medida. E aí ela começou a querer de verdade. E já emagreceu os 20 quilos que ela precisava. Aí ela quis de verdade. Só que a gente não tem coragem no dia a dia de parar para pensar o que me importa. Não é o que a sociedade, a minha empresa, o meu chefe, os meus pais, o meu marido, minha esposa. Não é o que eles esperam que você alcance. É o que você quer de verdade. Esse papo é sério, é importante, mas a gente trata ele num outro dia. Porque aqui hoje com vocês eu queria me concentrar no segundo aspecto dessa crise de propósito que a gente está vendo no mundo corporativo. Que é a gente não reconhece onde a gente agrega valor. A gente não tem ideia dos nossos próprios talentos. Sabe o que é pior? Muitas vezes a gente
tenta esconder os nossos próprios talentos para ser cada vez mais padronizado. Cada vez mais exatamente como um outro bonequinho, intercambiável nesse jogo corporativo. Se isso está acontecendo com você, eu queria te apresentar um conceito cada vez mais utilizado em estratégia, que é de capacidade dinâmica. O que é isso? De forma muito simples, capacidade dinâmica é alguma coisa que a gente faz que é muito, muito, muito difícil de copiar. E se uma pessoa, um concorrente, um outro profissional, tentar fazer a mesma coisa, vai gastar muito dinheiro, muito esforço e o resultado, ainda assim, vai ser pior do que o seu, que conseguiu tão fácil. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu tô falando de um amigo meu que surfa, sabe surfar, surfa foi ótimo, que sabe surfar, e se esse mesmo amigo é bom em andar de skate, mesmo que ele nunca tenha tentado andar na corda bamba, no circo, se você tivesse que apostar alguém que anda de skate, alguém que sabe andar na prancha de surf, teria mais ou menos chance de conseguir andar na corda bamba. Se você tivesse que chutar, certamente mais que eu. Por quê? Porque não é que ele seja bom no surf. Ele é bom em equilíbrio. O que ele realmente consegue fazer, o que ele sabe fazer de melhor é se equilibrar. Ele usa isso para o surf, ele usa isso para o skate e, se precisar, talvez consiga aplicar isso na corda bamba. Isso é a essência dessa capacidade dinâmica. Só que a gente tende a pensar que o nosso talento é surf. A gente tende a pensar que o nosso talento é a aplicação dessa nossa capacidade dinâmica. E não o contrário. Capacidade dinâmica é como se a gente estivesse pensando em alguma coisa muito lá atrás. Alguma coisa que, um trampolim, que nos permite, nos catapulta a fazer coisas muito diferentes. Dando um outro exemplo. Se a gente pensar no mundo de Hollywood, das celebridades, existem 2 atores muito bons sob qualquer critério. A Meryl Streep, que fez As Horas, Mamma Mia, Escolha de Sofia, e o Daniel Day-Lewis, que fez Lincoln, Meu Pé Esquerdo e tantos outros. Eles têm, se eu não me engano, a mesma quantidade de Oscar na prateleira, e são muitos, muitos. Então, sob qualquer critério, eles são bons atores, super bons atores, respeitados, conceituados. Só que se eu for entender pelo que eles são bons, ou melhor dizendo, como é que eles conseguem ser tão bons atores, as respostas podem ser diferentes. A Meryl Streep, por sua vez, faz 3 filmes no ano, e ela faz desde comédia musical, tipo Mamma Mia, até filmes super densos, super pesados, como é A Escolha de Sofia, por exemplo. Ela faz 3 por ano. Tem uma entrevista dela num programa da apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres, que é lendária, tem no YouTube se você quiser procurar, onde a apresentadora dá para ela uma lista telefônica para ela ler. E a apresentadora fica estimulando e provocando várias reações possíveis na Meryl Streep. Fica pedindo, tá, agora você vai ler a lista telefônica como se você estivesse feliz. Você vai ler agora como se você estivesse surpresa. Você vai ler a lista telefônica como se você tivesse ganhado na Mega Sena. E ela faz. Num estalar de dedo, ela muda a intenção dela. E ela diz nessa entrevista que desde muito pequena ela treina tom de voz, expressões faciais, ela treina a musculatura do corpo dela para se adaptar a diferentes situações. O Daniel Day-Lewis, por sua vez, ao invés de ficar fazendo isso, 3 filmes por ano, ele faz um filme a cada 4 anos. O laboratório, a preparação que ele faz para cada um desses personagens, e ele só aceita personagens muito densos, dura pelo menos um ano. Um ano inteiro de preparação. O último filme dele que ele ganhou o Oscar, que foi o Lincoln, as pessoas do set de filmagem falavam que ele não saía do personagem nem para tomar café. Ele dormia vestindo camisola de época por um ano. Ele era o Lincoln. Ele vai entendendo
o psicológico do personagem, como ele reagiria, como ele pensaria. Mas pensa só, são duas competências completamente diferentes, a da Meryl Streep e a do Daniel Day-Lewis, não são? Ela é ótima em mudar tom de voz rapidamente, adequar os músculos da face para conseguir reagir. Ele é excelente na interpretação e na absorção dos aspectos psicológicos de um personagem. Ambos aplicaram suas capacidades para atuar e fazem isso super bem. Qualquer um diria que eles são super talentosos como atores. Só que, se ela precisar, talvez ela tenha muito mais talento pelas capacidades dela, que hoje ela está usando para atuação. Talvez ela tenha muito mais talento caso ela queira virar dubladora, que ela vai adaptar fácil essa capacidade. Ou mesmo para brincar de mímica, para jogar imagem e ação. Prefiro ela no meu time do que o Daniel Day-Lewis. Por sua vez, o Daniel Day-Lewis pode usar essa mesma habilidade que ele tem, talvez para virar pesquisador, talvez para virar terapeuta. Com o treino técnico, eles podem pegar essa mesma habilidade, esse mesmo talento, essa mesma capacidade dinâmica que eles têm e aplicar em muitas áreas diferentes. E isso é a maravilha da capacidade dinâmica. Ela chama dinâmica justamente por ser extremamente flexível. Extremamente flexível. Fazendo com que você consiga adaptá-la com o treino técnico, certo? A muitas situações diferentes. E ela te abre muitas possibilidades. Questão de ordem. Sua capacidade dinâmica nunca vai ser bom no marketing, ser bom em RH. Isso é uma aplicação, assim como o surf, assim como a atuação. É o porquê você consegue fazer tais coisas que você vai ter mais na mão, onde você realmente agrega valor. Onde você realmente agrega valor. Quando a gente conhece a nossa própria capacidade dinâmica, a gente fica até mais generoso com a gente e com a dos outros. Com a gente e com a dos outros. Porque você não tem problema em pedir ajuda, em reconhecer a contribuição do outro, quando você está muito seguro de quem você é. Quando você está muito seguro de como você agrega esse valor. Você não precisa de todos os holofotes, quando você tem certeza de cadê o seu. Sabe qual que é a parte mais cruel? A notícia mais triste que eu tenho para dar para vocês? Por ser uma coisa que a gente faz muito fácil, a gente não vê valor. A gente não percebe o valor infinito que tem nessas coisas. E quando alguém elogia, a gente fala, imagina, fiz rapidinho. Ai, bobagem, imagina que bobagem. Não é bobagem. Tem uma pessoa te olhando como se você fosse o super-homem daquela habilidade, daquela competência, mesmo que para você seja só mais uma quarta-feira à noite. Reconhecer isso na gente requer diligência. Se você conseguir se olhar de verdade e pensar, o que será que eu faço tão fácil? O que as pessoas elogiam em mim? Por que eu consigo fazer isso de forma tão bem feita? Você vai começar a encontrar onde você agrega valor real. Qual que é de verdade o seu talento? E aí, vai se permitir começar a procurar e moldar ambientes ao seu redor que valorizem cada vez mais o que você sabe fazer de bom. Olha que mágico. Lembra que a gente nem dá valor justamente porque é muito fácil, muito menos esforço? Só que essa característica, essa capacidade que a gente faz sem esforço produz muito mais resultado do que o das outras pessoas quando tentam fazer a mesma coisa? Sabe qual que é o resumo dessa equação? Quanto mais você trabalha utilizando a sua capacidade dinâmica, mais resultado você entrega com muito menos esforço. Muito menos esforço. A Dolly Parton, que é uma compositora de música country norte-americana, ela tem uma frase que diz mais ou menos assim, que a melhor coisa que um ser humano pode fazer por si mesmo é descobrir quem ele é e começar a fazer isso de propósito. Eu acho essa frase sensacional. Tá mais que na hora da gente começar a ser quem a gente é de propósito. Ser quem a gente é de propósito.
Porque dessa forma a gente vai entregar muito mais resultado, com muito menos esforço, entendendo que as pessoas são diferentes e isso é ótimo, isso é excelente, porque aí finalmente a gente vai poder entrar num mundo de complementariedade, sem tanto profissional padronizado, com um checklist que nem era seu, meu amigo. Procura esse ambiente que favoreça as suas capacidades dinâmicas. Descobre quais são elas. É uma das melhores coisas que você pode fazer por você mesmo. Das melhores coisas que você pode fazer por você mesmo. No processo individual de DNA profissional, que é o que eu faço, e uma das técnicas que eu utilizo é ajudar os profissionais a descobrir a própria capacidade dinâmica, eu vejo as pessoas abrindo os olhos cada vez mais quando elas percebem que uma coisa que elas sempre fizeram, elas aplicaram sem se dar conta na vida profissional, em hobbies que elas sempre gostaram de fazer. É assim que elas criam filho, é assim que elas trabalham. E aí elas percebem que se elas começarem a fazer isso com mais intenção, a vida delas melhora. Mas a vida delas melhora muito, muito. E a gente vai dormir com uma sensação de missão cumprida, de dever bem feito, de que a gente, sim, tem muito valor. Muito valor. Se você tá tão perdido, quando eu tô falando desse papo de capacidade dinâmica, de que todo profissional tem valor, você tá assim, Jesus, qual que é a minha? Onde eu fui me enfiar? Por que eu nunca pensei nisso? E você não tem ideia de por onde começar. Deixa eu te dar uma técnica para pelo menos te destravar e te ajudar a enxergar isso de uma outra forma. Tá bem? São 3 passos. O primeiro deles, se pergunta, o que será que eu faço fácil? Começa pelas tarefas, começa por coisas simples. O que eu faço muito fácil? E uma dica, se você está completamente travado, pensa o que os outros costumam elogiar a seu respeito. Nossa, não acredito que você fez... Caramba, se você sempre faz muito bem. É isso. Começa daí. A segunda característica, a segunda coisa importante é se pergunta o porquê você consegue fazer essas coisas tão mais fáceis. É como o surf, que na verdade tem uma base de equilíbrio. É como a Meryl Streep, que na verdade consegue mexer no tom de voz, nas expressões faciais. Entende o que é o porquê atrás dessa sua facilidade? E aí um terceiro ponto, que é o mais corajoso deles, começa a olhar no seu ambiente, os ambientes que você vive, os quais você convive, e pensa, será que eles são os mais adequados para mim? Para as minhas capacidades dinâmicas, para os meus talentos? Será que aquilo que está precisando, que está sendo exigido, é realmente o que eu faço para agregar valor? Se você conseguir enxergar esses três elementos, você tem muito mais chance. Kelly, como é que eu vou saber se o ambiente é favorável ou não para mim? Uma das perguntas que eu mais ouço. Como é que você vai saber? Você está com muita dificuldade de olhar no espelho de verdade? Pensa o que do ambiente está prejudicando você se desenvolver. É um outro jeito de olhar para a mesma pergunta. Pensa o que deveria mudar no ambiente que você está para fazer com que você deslanchasse. E nunca a resposta vai ser o meu chefe, tá bem? Combinado? Pensa no ambiente como um todo e não nas pessoas, só nele. O que isso pode mudar? Que é um outro jeito de você encarar como é que tá esse ambiente em relação ao que você realmente sabe fazer. Em resumo, no resumo da história, essa crise de propósito do mundo corporativo tem 2 fatores centrais. O primeiro deles, descobre os seus próprios critérios de sucesso. Para, por tudo que é mais sagrado, para de correr atrás de um checklist de sucesso que outra pessoa te deu. Para se perguntar o que importa para você de verdade. Quando você bota a sua cabeça no travesseiro, não precisa contar para ninguém o que é. O que te importa ali? Primeiro passo. Segundo passo, vai atrás do que é a sua capacidade dinâmica. Vai atrás de entender o que você faz que realmente agrega valor. Muito valor. Vai atrás dessas informações com coragem, para te ajudar a destravar 3 perguntas principais. Primeira, o que será que eu faço muito mais fácil do que a média, do que as outras pessoas? O que eu faço melhor, o que as pessoas elogiam em mim? Segundo, por que será que eu consigo fazer isso aqui tão fácil?
Quais são os atributos, os elementos que eu tenho que me permitem fazer isso aqui? Terceiro item. Será que o meu ambiente é favorável a essas minhas características? Será que o que está sendo exigido nesse momento de mim, nesse ambiente que eu tô, são essas minhas melhores características? Se você tiver coragem de entrar nessa jornada, de descobrir quem você é e começar a fazer isso de propósito, eu te garanto que a sua carreira deslancha, sua vida fica mais tranquila. Você entrega muito mais resultado com menos esforço. Com menos esforço. E aí você vai ter mais clareza do que é a sua impressão digital nesse mundo de trabalho, qual que é o seu DNA e como você está realmente fazendo a diferença no mundo que está te cercando.